pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar esse poncho infantil em crochê. Poncho é uma peça bem bacana, eu que sou mãe já fiz para os meus filhos. Eu sei o quanto é uma peça versátil e as crianças adoram porque é bem fácil de colocar, até eles mesmos vestem o poncho. O poncho, ele é bem legal também porque ele é autoajustável, ele se ajusta de acordo com o tamanho da criança. Esse daqui, por exemplo, eu fiz com um cordão e aqui passa até a cabeça de um adulto. E você pode ajustar aqui o cordãozinho de acordo com a idade da criança. Esse poncho, ele serve de 1 a 5 anos. Então, é bem legal, porque a criança usa aí de um ano para o outro vários anos. É uma peça bem fácil de ser confeccionada. Ela tem os pontos cruzados, que dão diferencial para a peça, e o acabamento no ponto bolinha, que fica bem bonitinho e dá um diferencial também para a peça no acabamento. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à aula. Mas antes de começar a aula, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, para que você se inscreva e assim você recebe as novidades que eu compartilho semanalmente, tanto aula quanto dicas. Ative o sininho para receber todas as notificações e se você gostar da aula, deixe aquele joinha todo especial aí embaixo no vídeo para ajudar o trabalho da professora. Agora sim, vamos conferir a lista. Para trabalhar o poncho, eu vou usar o fio Diamante Baby da Círculo. Esse fio, gente, eu gostei muito porque eu achei que o rendimento dele é super bacana. Ele tem 350 metros, 100 gramas e o Tex 285. A indicação de agulha para o crochê, agulha 2,5 a 4. Eu vou usar a agulha 2,5 porque o meu ponto é um ponto bem soltinho, mas eu indico para você que tem o ponto mais apertado, a agulha número 3 a 3,5, para o ponto que vamos fazer aqui no poncho. Esse poncho, eu usei um novelo e meio do diamante, para vocês verem como ele rende super bem. Aqui eu trouxe para vocês as cores também, as cores lisas e as cores com a estampa com mescladinho. Vou usar também o faz pompom, então caso você queira trabalhar os pompons, você pode fazer à mão, e tem esse kit de faz pompom que eu adoro, eu uso muito nas minhas peças, é um kit que eu já tenho há bastante tempo e eu sempre uso. Ele tem 4 tamanhos, o que é bem legal pra gente, dependendo a peça que você vai confeccionar. Eu, por exemplo, vou usar esse menorzinho porque eu quero um pompom mais delicado. E toda essa variedade de materiais você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho para que depois você entre no site, visite a loja e confira as novidades que a loja recebe semanalmente. Eu sempre indico o Mega Armarinho para vocês porque eu acho uma loja super confiável e que entrega com rapidez e segurança em todo o Brasil. Então, depois dê uma passadinha e confira tudo que eu estou falando aqui para vocês. Agora sim, vamos dar início à aula de hoje. Bem, vamos lá para as medidas. Aqui, contando lá da parte de cima, que seria a parte do ombro, até o final, 27 centímetros. Nessa parte central, 34 centímetros. Aqui no início, deixa eu desfazer aqui o lacinho, para que ele fique mais retinho. 24 centímetros.
Então, eu gosto de passar a medida para vocês em centímetros, porque cada um tem uma tensão de ponto. Mas, igual eu falei para vocês na lista de materiais, o legal é que aqui sobra bastante fio. Então, de repente, se você vai trabalhar para criança, que você consegue medir, você pode ir fazendo e trabalhando de acordo com o tamanho da criança. A parte de cima, gente, é igualzinho até para crianças de tamanho maior, porque vocês viram a abertura. Se a criança é menorzinha, você pode fazer menos carreiras do que eu fiz, ou fazer essa quantidade de carreiras para o poncho ficar mais compridinho. Depois a criança vai usar no outro ano e ele já está num tamanho mais curtinho. Então, dá para aproveitar bastante essa peça. Aqui em cima é autoajustável e com a sobra do meio novelo, de 2 novelos que eu passei na lista, você consegue fazer esse ajuste do tamanho. Agora, já conferimos o tamanho em centímetros, vamos começar a trabalhar o nosso poncho, a nossa aula de hoje. Inicio o poncho na parte de cima, na parte da gola, onde eu faço um cordão com 98 correntinhas. Estico o cordão para que ele não fique torcido e faço a união da primeira com a última correntinha que fizemos, fazendo um ponto baixíssimo. Então, aqui eu tenho a abertura da parte de cima do poncho. Agora, eu trabalho já nesse primeiro ponto, 3 correntinhas, volto aqui nesse primeiro ponto, nessa primeira corrente, e faço um ponto alto. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos nessa primeira corrente de base, onde já fizemos os 2 pontos. Finalizei os 2 pontos, eu tenho o meu primeiro leque de divisão. Essa divisão fica na parte central do poncho, tanto na frente como atrás. Então, faremos outro leque também lá do outro lado. Aqui eu conto as correntinhas como um ponto, então tenho 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Logo depois do leque, eu já posso começar a trabalhar a lateral do ponto. A primeira carreira será trabalhada em pontos altos. Então, eu venho aqui desde o primeiro ponto e trabalho um ponto alto para cada ponto de base até completar 48 pontos no total. Um para cada correntinha de base. Completei os 48 pontos, agora eu faço novamente o leque. Venho, trabalho na próxima correntinha, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Agora, eu já posso trabalhar a outra lateral, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, como fizemos na anterior. E aqui nessa lateral, temos os 48 pontos, como já fizemos do outro lado. Ao final da carreira, volto para dar continuidade, fazendo a segunda carreira. Cheguei no finalzinho da carreira, já completei aqui os 48 pontos e agora eu conto 1, 2, 3 correntinhas e fecho na terceira das 3 que fizemos com um ponto baixíssimo. Eu não começo a carreira aqui de onde eu parei, eu venho com pontos baixíssimos, trabalhando até ficar em cima do leque. Todas as carreiras que formos dar início, sempre vindo com baixíssimos até o espaço de correntinhas. Aqui eu trabalho leque sobre leque. A cada carreira
trabalhando leque sobre leque, eu já fico com os aumentos, então, automaticamente ele já aumenta com esses pontos a mais do leque. Sobre os pontos do leque da carreira de base, eu transformo agora em lateral, então sempre ficam 2 pontos a mais de um lado e 2 do outro, isso já automaticamente só de trabalhar o leque. Faremos uma carreira em ponto alto, uma carreira em ponto cruzado, uma carreira em ponto alto, uma carreira em ponto cruzado. A confecção se torna bem simples, porque o leque é o aumento, então sempre faremos leque sobre leque em todas as carreiras, tanto de um lado quanto do outro. Nas laterais, como eu disse para vocês, uma carreira em ponto alto, uma em cruzado, uma em alto e uma em cruzado. Eu não pulo pontos, eu sempre trabalho o leque e já começo a carreira correspondente, seja ela a carreira em pontos altos ou seja ela a carreira em pontos cruzados. Para trabalhar a carreira de ponto cruzado, eu faço o seguinte: eu venho, pulo um ponto da base, venho no próximo, faço um ponto alto. Volto naquele que eu havia pulado e trabalho mais um ponto alto. Então, olha só, já cruzei um sobre o outro. Pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto alto. Volto no que eu havia pulado e faço mais um ponto alto. Tenho mais um cruzado. Sempre pulando um de base, pulei, fiz o ponto alto no próximo. Depois, laçada na agulha, e aqui pela frente eu entro e faço mais um ponto alto naquele que eu havia pulado. Então, eu não deixo de trabalhar nenhum ponto e sempre trabalhando. Venho no próximo, depois eu volto naquele que eu já havia pulado, cruzando um sobre o outro. Dessa forma, eu trabalho por toda a lateral até chegar no ponto do leque. Então, eu venho trabalhando até chegar aqui, ó, nesse último ponto. Cruzo, volto no que eu pulei, cruzo novamente. Aí, no espaço de correntinhas, faremos o leque. Percorri toda a lateral fazendo os pontos cruzados. Cheguei aqui nos 2 últimos pontos, já fiz o cruzado. E como eu disse para vocês, aqui eu sempre trabalho leque sobre leque. 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos. Fiz o leque, eu já começo a trabalhar os cruzados. Pulo um de base, faço o ponto alto, volto naquele que eu havia pulado e faço mais um ponto. E assim eu sigo por toda a lateral. Chegando aqui no leque, eu volto para fechar junto com vocês e depois já iniciar a próxima carreira. A próxima será uma carreira em pontos altos, depois uma em cruzado, uma em alto, até completar a base. Cheguei no finalzinho da carreira, aqui eu fecho contando 1, 2, 3 correntinhas, fechando com ponto baixíssimo. E começo tudo novamente, sempre lembrando de trabalhar os pontos baixíssimos até o espaço no centro do leque. Trabalho leque sobre leque, 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Essa carreira é a carreira em pontos altos, a anterior foi a de cruzado, então já começo desde o primeiro ponto, trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. E dessa forma eu sigo. Chegando lá do outro lado, trabalho o leque sobre leque e continuo a carreira toda em ponto alto.
Na carreira seguinte, leque sobre leque e trabalho carreira de cruzados. Na próxima, leque sobre leque, carreira em ponto alto. Eu vou seguindo até completar toda a base. Aqui no meu caso, ó, a gente já começa a ver aqui o formato do poncho, sempre leque na parte central, na frente e atrás. A gente já começa, né, a ver aqui o formato, cada carreira que a gente faz vai ficando mais com o formato já do poncho. Essa parte de cima é a parte que faremos por último, o acabamento, o passa-cordão, tudo, o acabamento final mesmo. E aqui eu vou descer a base. No meu caso, eu vou trabalhar 20 carreiras. Com esses 2 novelos, você pode fazer ele aqui até 10 centímetros maior, mas você que escolhe. Eu vou trabalhar as 20 carreiras. Você poderia trabalhar 22, 24, 28 carreiras sem problema nenhum, porque o acabamento lá embaixo, que faremos o acabamento bolinha, ele bate também, seja qual for a quantidade de carreiras. Eu vou trabalhar as minhas 20 e volto mostrando para vocês e já dando início ao acabamento na parte de baixo da peça. Já segui trabalhando até completar no total 20 carreiras. Quando eu termino essas 20 carreiras, eu posso medir a altura aqui no tamanho da criança, experimentando ou pedindo a medida para a mãe da criança. Aqui no meu, eu trabalhei, como eu disse, 20 carreiras no total. Você pode trabalhar um pouco mais, um pouco menos, não tem, assim, um tamanho certinho. Até porque, como eu disse para vocês, o poncho é autoajustável, então você vai usar de um ano para o outro tranquilamente. Principalmente porque faremos a regulagem aqui na parte de cima com o cordão. Depois, então, dessas 20 carreiras, eu trabalho agora o acabamento na base do poncho. Para fazer o acabamento, eu faço 3 correntinhas e 1 ponto. Então, aqui o início do leque, como eu já fiz nas carreiras anteriores. Só que agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Laçada na agulha, e eu conto aqui de baixo para cima, 1, 2. Venho nessa segunda, trabalho a metade do ponto alto, não termino, deixo ele aqui na agulha. Novamente, nessa mesma correntinha, trabalho só a metade do ponto alto, deixo ele na agulha. Novamente, metade do ponto alto, deixo na agulha e mais uma vez. Então, são 4 pontos altos, trabalhando a metade do ponto e deixando na agulha. Eu fico com 5 laçadinhas porque eu tenho a laçada das correntinhas. Agora, eu venho, busco uma laçada e passo por dentro de todas. Faço 2 correntinhas e volto naquela mesma correntinha de base que eu fiz os pontos e fecho com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Agora, eu termino o leque fazendo 2 pontos baixos. Então, esse é o centro. Aqui eu fiquei com o ponto bolinha, ó, que vai ficar já como se fosse um biquinho de acabamento. Lá do outro lado, no próximo leque, eu também vou trabalhar dessa forma, fazendo os 2 pontos, 5 correntinhas, faço a bolinha, fecho uma correntinha e os 2 pontos. Então, eu fico com um leque embaixo da bolinha. Agora, eu vou trabalhar com vocês a lateral, que vai ser trabalhada da mesma forma, tanto de um lado quanto do outro. O que muda é a parte do leque, de um lado e também lá do outro lado, que temos 2 leques, dividindo a parte central do poncho. Terminei o leque e depois que eu terminei o leque, eu venho, trabalho aqui, depois dos 2 pontos de base,
faço um ponto alto e começo a trabalhar aqui o acabamento na lateral. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Conto de baixo para cima, segunda correntinha. Faço os 4 pontos trabalhando a metade do ponto alto e vou deixando os pontos na agulha na espera, para depois fechar todos juntos, como fizemos na primeira bolinha. Então, 3, 4. Tenho aqui os 4, ficam 5 laçadinhas, contando a das correntinhas. Eu fecho todas de uma vez, faço 2 correntinhas e volto na mesma corrente de base, fechando com um baixíssimo. Faço uma correntinha. Aqui no próximo, eu faço só um ponto alto. Não faço a bolinha. Uma correntinha e venho novamente depois do próximo cruzado, agora contando os cruzados entre cada um deles nesse espacinho. Um eu faço a bolinha, o outro eu só faço uma correntinha para dar a distância entre uma e outra. Aqui tudo novamente. Faço 5 correntinhas, conto 1, 2. Nessa segunda, eu venho e trabalho a metade dos 4 pontos altos, não termino, vou deixando na agulha para fechar todos juntos de uma única vez. Prontinho. Depois disso, eu fecho todas as laçadinhas, faço 2 correntinhas e vou fechar aqui na mesma correntinha. Aqui, nesse fechamento, uma dica. Vocês vão observar que aqui forma um espacinho, ó. Porque eu passei todos os pontos juntos nessa mesma correntinha. Logo abaixo desse espacinho, eu tenho uma laçada, que seria a segunda laçada aqui da correntinha. Até quando eu viro aqui, ó, aparece as 2. Quando eu vou fechar, eu sempre procuro fechar em 2 laçadinhas do ponto. Se a bolinha ficar viradinha, é só passar aqui virando ela pro lado direito, ou seja, de frente aqui pra mim. E faço uma correntinha. O porquê disso? Aí a bolinha fica bem fechadinha e não fica aquele espaço onde eu passei todos os pontos juntos. Como nesse eu fiz bolinha, o próximo eu faço um alto, uma corrente. Venho lá no cruzado seguinte, um alto, e aqui eu faço bolinha novamente. Quando eu chegar no leque lá do outro lado, próximo ao leque, eu volto para fazer novamente a passagem aqui da parte central e depois dar continuidade fazendo a outra lateral do acabamento do poncho. Já percorri toda a lateral, vindo aqui desde do leque até o próximo leque. Aqui eu vou terminar essa lateral com a bolinha. Isso também vai acontecer lá no final, quando eu tiver para fechar a carreira próximo do leque que fizemos no início. Então, eu fiz aqui a correntinha, fiz a bolinha, uma correntinha e eu já vou trabalhar o leque. 2 pontos, faço a bolinha, 1, 2, 3, 4, 5, 4 pontos, deixando para fechar todos juntos. E depois disso, eu finalizo o meu leque. Faço as 2 correntes, fecho a bolinha, uma correntinha e faço o leque. Aqui, os 2 pontos finais do leque. Então, prontinho, ó. Fica dessa forma aqui desse lado. Quando começamos essa lateral, eu fiz os 2 pontos, um ponto
depois dos 2 pontos de base. E depois, eu continuei já fazendo a primeira bolinha. Então, leque, 1 ponto, e aí já venho com as 5 correntinhas, dando continuidade na lateral, fazendo o mesmo processo de confecção das bolinhas, como já fizemos nessa lateral. Então, aqui, depois do leque confeccionado, eu venho agora fazendo o acabamento até encontrar o leque aqui desse lado. Eu volto para fechar a carreira junto com vocês e depois irmos dando continuidade à peça, fazendo o acabamento na parte de cima. Olha só como fica super delicadinho o acabamento com as bolinhas. Eu vou dar continuidade, finalizando ali a carreira, eu volto para fechar a carreira e depois continuar a peça. Cheguei no finalzinho da carreira, já cortei o fio e fechei com um ponto baixíssimo. Puxo o fio, trago ele aqui pro avesso do trabalho. E um pouquinho mais para baixo, pode ser a laçadinha que esteja mais fácil para você, eu formo uma nova laçada. E passo o fio por dentro. Passo por dentro de vários pontinhos, depois venho novamente em outro pontinho, formo a laçada, passo o fio por dentro. E passo por dentro de vários pontinhos. Depois é só cortar a pontinha que ele fica bem arrematado, cuidando sempre para fazer esse processo só no lado avesso, para que não apareça nada, apesar que nem no lado avesso ele aparece aqui. Bem, agora eu vou para a parte de cima, onde vamos fazer o passa-cordão. Para começar a trabalhar o passa-cordão, eu venho aqui, eu tenho o leque, eu conto 1, 2, 3. No quarto ponto, eu prendo um ponto baixo e faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Pulo um ponto, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, venho no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, venho no próximo, um ponto alto. E dessa forma eu trabalho até restarem aqui os 3 pontinhos. 1, 2, 3. Quando eu chegar aqui nessa parte central do leque, aqui já do outro lado, eu volto para fazer a passagem nessa parte do leque e dar continuidade. Trabalhei até restarem os 3 pontinhos, um ponto mais o leque. Aqui o que eu faço? Eu venho sem fazer correntinhas, eu venho dentro do espaço do leque, ou seja, pulo esses 3 pontos, e sem fazer correntinhas, eu pulo aqui 1, 2, 3, e venho no quarto ponto. Agora, eu continuo tudo como já fizemos na lateral anterior. Eu faço uma correntinha, pulo um de base, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, no próximo, um ponto alto. Eu volto depois para finalizar essa carreira e continuarmos com essa parte do acabamento. Cheguei no final da carreira, eu já fiz aqui o ponto alto, eu tenho os 3 pontos depois do leque. Então, eu venho aqui no espaço de correntinhas do leque, sem fazer correntes depois do ponto. Faço um ponto alto, pulei os 3 pontos, um ponto alto no centro. 1, 2, 3, e já venho
contando aqui o ponto baixo, uma, duas correntinhas. E fecho com baixíssimo, que essas correntes eu já conto como primeiro ponto. Agora, eu subo uma correntinha, faço um ponto baixo no espaço de correntes da base, da correntinha de base, e um ponto baixo sobre o ponto alto. Um no espaço da correntinha e um ponto baixo sobre o ponto alto aqui de base. Um ponto baixo no espaço. Já finalizei o acabamento e arrematei o fio da mesma forma que fizemos lá na parte de baixo. Então, essa parte aqui já está finalizada. Agora, eu vou trabalhar o cordão. Para fazer o cordão, eu vou pegar duas pontinhas do fio. Uma dica, eu vou começar aqui com cores diferentes, ó. Então, eu fiz uma bolinha para trabalhar essa parte do cordão. E a outra eu peguei do novelo. Então, ó, aqui eu estou no lilás e aqui no mescladinho, porque o cordão fica ainda mais bonito, bem colorido. Para fazer o cordão, então, com os dois duplos, você pode usar aqui até uma agulha mais grossa, uma 3,5, caso você sinta a necessidade. Aqui eu fiz o nozinho inicial, como eu dou início no meu crochê, então você pode também fazer do seu jeito. E eu vou fazer assim, eu vou deixar um fio para baixo e um fio de guia. O fio de baixo, eu sempre vou jogar ele por cima da agulha e o fio de guia, eu trago ele por dentro das duas laçadas. O fio de baixo, eu passo por cima da agulha e o fio de cima por dentro das duas laçadas. O fio de baixo por cima da agulha e o fio de cima por dentro das duas laçadas. Então, ele é um cordão bem gostoso de fazer e que fica bem diferente. Ele fica imitando um cordão de tricotinho. Então, ó, fio de baixo, sempre jogo por cima da agulha. E o fio que está em cima, eu passo por dentro dessas duas laçadas. Fio de baixo por cima da agulha e o fio de cima por dentro das laçadas. E eu vou trabalhar dessa forma até medir ali, ficar sobrando pelo menos uns 15, 20 centímetros de cada lado. Dessa forma, ó. Deixa eu mostrar aqui, que já fica mais fácil para vocês entenderem. Então, eu vou percorrer com o cordão em volta de toda a base e ele vai sair na frente do poncho de um lado e do outro. Então, eu meço para que ele dê toda a volta na base, na frente e atrás, e fique sobrando aqui 15, 20 centímetros de cada lado. Porque depois dá para dar um lacinho, amarrar bonitinho aqui na parte da frente. Eu vou trabalhar o meu e também já digo quantos centímetros eu fiz, que fica mais fácil para vocês terem uma ideia. Continuei trabalhando o meu cordão até completar 70 centímetros. Ó como ele fica bonitinho, fica bem delicado, fica parecendo um cordão de tricotinho. Depois que eu terminei, eu já puxei a laçada e eu dou 2 nozinhos. Quando eu for colocar o pompom nas pontas, eu faço o arremate por completo. Você pode fazer o seu cordão do tamanho desejado, se você quiser ele mais comprido ou mais curto, então você pode escolher. Aqui eu deixo a opção dos 70 centímetros para que vocês possam se guiar um pouco melhor no tamanho. Agora, vamos para a confecção do pompom. Como eu mostrei para vocês no início, eu vou usar o meu kit Faz Pompom. Esse kit, gente, é bem legal e ele me ajuda muito na confecção dos pompons, porque é muito prático. O pompom fica bonito, fica um pompom firme, então é um kit que vale muito a pena, porque pra gente, pra artesã, pro artesão, realmente é um investimento. Lembrando que esse kit você encontra disponível na loja Mega Armarinho,
Depois é só acessar o site Kit Faz Pompom, que você já tem acesso aí para esse kit. O Mega Armarinho, como eu disse para vocês lá no início, envia para todo o Brasil. Bem, agora então vou começar a confeccionar os pompons. Eu vou usar aqui esse tamanho menor, ele vem em 4 tamanhos, 3,5, 5,5, 7, 9. Eu vou usar o menorzinho porque eu quero um pompom bem delicado. Como eu disse, eu vou usar o 3,5, esse que é o menorzinho, e eu vou usar o fio duplo. Você pode usar um fio só, mas como o fio ele é fininho, você usando o duplo, você preenche mais rápido, mas é uma opção. Essa parte reta, ou seja, tá vendo a parte que tem as pontinhas e essa pontinha branca? Eu deixo pra fora, ó, e coloco aqui a parte reta com a parte reta, ele fica só encostado. O que vai prender são os fios, que eu vou passar aqui, seguro e começo a enrolar. Eu enrolo primeiro um lado, essa curvatura aqui, ela some, porque eu vou enrolar os fios até cobrir toda essa parte. Então, venho enrolando, primeiro uma parte, depois a outra, depois eu passo lá pro outro lado. Então, olha só, quanto mais cheinho, mais bonitinho fica o seu pompom, porque ele realmente fica bem modelado, bem redondinho. Então, eu vou encher toda essa parte. Olha só, aqui já sumiu, ó, aqui tá praticamente reto, eu não vejo mais essa parte curvadinha. Depois disso, eu chego com o fio bem próximo aqui ao outro lado já, e eu só passo lá pro outro lado. E eu começo a encher aqui da mesma forma, até que ele fique como o primeiro. Eu vou fazer isso e venho para montarmos o pompom. Já enchi os dois lados, agora eu fecho. Eu venho aqui, levanto essa partezinha branca e travo. Do outro lado, a mesma coisa. Agora, eu posso cortar o fio. E eu venho com a tesoura passando entre os dois pompons e cortando também. Essa parte, às vezes, você pode até fazer com uma tesourinha menor que a minha aqui, que acaba sendo mais fácil. Eu venho cortando até cortar toda a volta. Ó, vem passando. Ó, e ele já vai saindo as pontinhas para ambos os lados, aqui formando a bolinha do pompom. Essa parte, eu repito tanto de um lado quanto do outro, ó. Então, eu venho dando a volta, cortando, até que ele fique totalmente assim, ó, no pompom novamente, não fique com fios cruzando essa parte. Eu vou cortar aqui e venho para montar. Nós vamos amarrar o pompom, soltar ele aqui do faz pompom, dando o acabamento. Já cortei em volta de toda a base. E cortei aqui também 2 fiozinhos, ele duplo, com mais ou menos uns 25, 30 centímetros. Esses fiozinhos são para montagem, eu não corto ele único, porque a lã, ela é fininha e com a tração ela pode quebrar, então duplo é melhor. Então, venho e passo em volta. Depois que eu passei, eu venho e aperto até o fio entrar, ó, lá entre os faz pompom, entre as duas pecinhas. E dou nozinho novamente, mais uma vez, puxando o fio entre as duas pecinhas. Mais um nozinho para ficar bem firme. Prontinho.
Agora, eu já posso soltar aqui a partezinha que eu travei. E tiro de dentro das pecinhas. Sempre ele vai ter aqui uma pontinha maior que a outra, porque fizemos manualmente. E nessa hora, eu pego a minha tesoura e venho aparando, como se eu tivesse cortando um cabelinho. Então, aqui ficou uma pontinha, e eu venho virando, até deixar ele bem redondinho. E venho fazendo essa parte, ó, rodando, até que eu olhe e veja que ele está bem redondinho. Eu vou aparar o meu aqui bem certinho e volto para mostrar para vocês. Já terminei de aparar o pompom, agora eu faço outro exatamente igual esse, repetindo o mesmo processo, usando o mesmo tamanho do faz pompom. E depois dos dois prontinhos, com essa sobrinha de fio aqui, que eu não corto, o fiozinho maior onde eu amarrei, fiz a montagem do pompom, nós vamos aplicar um de cada lado, né, no cordão de pompons, depois de colocarmos o cordão. Então, fica uma montagem bem bacana e deixa um diferencial aí para sua peça. Depois que eu terminar de confeccionar o outro pompom, com os dois já prontinhos, eu volto para essa montagem. Já confeccionei os dois pompons, agora eu vou passar o cordão para depois amarrar os pompons na ponta. Eu venho aqui logo depois do pontinho que eu fiz bem no centro do leque, e eu passo um por baixo, um por cima. Um por baixo do ponto, um por cima. Você pode usar a agulha de crochê também, ou uma agulha de tapeçaria, se você sentir necessidade aqui na hora de passar o cordão, mas é bem tranquilo. Então, ó, venho puxando e ele fica por dentro dos pontos. Eu vou seguir dessa forma até chegar aqui do outro lado, circulando toda a base. Aqui eu já fiz a colocação em um dos lados, ó, depois que eu terminei de passar o cordão em volta de toda a base. E olha que bacana, aqui passa na cabeça de um adulto. E você pode ajustar para ficar franzidinho, para colocar até numa criança de 1 aninho. Então, como eu disse para vocês, essa parte é bem legal. Eu fiz isso quando eu tinha meus filhos pequenos e eles usaram assim a peça por vários anos, porque ele só vai ficando menorzinho no comprimento, sendo que a gente tem ponchos de vários comprimentos. Então, isso é bem bacana, que é uma peça que você aproveita de um ano para o outro. Aqui, eu tenho essa pontinha. Depois que eu dei os nozinhos, aqui eu já dei os nozinhos, dei mais um aqui só para garantir, eu corto. Cortei, agora eu venho com a colocação do pompom. Eu pego uma agulha de crochê e um pouquinho mais pra cima de onde eu cortei, eu passo um dos cordõezinhos, ó, as pontinhas, ó, 2 pontinhas, passei pra esse lado. Venho do outro lado e puxo a outra pontinha. Então, de um lado e do outro. Depois que eu puxei, eu venho e amarro. Viro pro outro ladinho, amarro também. Novamente, o outro lado.
e amarro. E depois, é só cortar a pontinha. Então, olha só, a amarração some ali por dentro do pompom, e ele fica assim, bem fofo mesmo. Aqui eu posso dar só um nozinho e deixar os pompons pendurados, ou posso fazer um lacinho, aí é um gosto pessoal mesmo, na hora de amarrar aqui. Mas esse detalhe fica super bonitinho nas peças infantis. Agora, eu vou terminar de arrematar as pontinhas e a nossa peça já ficará finalizada.